Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima passando na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concurso para deixar aqui o nosso gabarito extraoficial das questões de raciocínio lógico aplicadas nesse domingão aí para a galera que fez prova para auditor do Tribunal de Contas do DF. Como se saíram, foram 3 itens de raciocínio lógico, espero que vocês tenham mandado bem, então deixa eu mostrar para vocês aí o que a gente teve. Vejam só. Ó, vou colocar aqui como se a sequência tivesse ido de 63 até 65, mas é porque foi a sequência do caderno de provas que a gente pegou aqui como referência para correção. Se porventura não for aí na mesma de vocês, peço só para que vocês fiquem atentos ao início do enunciado, tá bom? Bom, enunciado então de raciocínio lógico, vinha pedindo para vocês considerarem duas proposições P e Q. A proposição P seria essa que está aqui, olha. A ausência de evidência de um crime não é evidência da ausência do crime. E a proposição Q, ele pediu para que vocês considerassem essa condicional. Se não há evidência, não há crime. E aí o primeiro item que a gente tem aqui é esse, olha. A negação da proposição Q pode ser corretamente expressa por não há evidência, mas há crime. Achou aí no seu caderno de prova, gabarito extraoficial para essa que está aqui vai ser correto. A gente teve aqui aquela questão clássica envolvendo negação e envolvendo negação de uma condicional. Negação de condicional, a gente sabe que a gente pode fazer pela regrinha do mané, mantendo a primeira, negando a segunda. Então, nesse caso, você poderia trocar ali aquele se então por um conectivo e, mantendo a primeira, afirmando que não há evidência. Perfeito? Então, ó, eu mantenho a primeira, troco o se então pelo e, e aí eu teria que negar a segunda, onde estava sendo dito que não há crime, eu teria que afirmar que há crime. Bom, a gente sabe que do ponto de vista lógico, o conectivo e ele é equivalente ao conectivo mas, que foi exatamente a alternativa que ele trouxe para vocês aqui no item, né? Não há evidência, mas há crime. Perfeito, que foi colocado aqui. Então, gabarito para esse, letra C, ok? Um segundo item que nós tivemos, também tratando aí de um ponto bem batido ao longo das nossas aulas, era sobre a negação da proposição P. Ele dizia que a negação da proposição P poderia ser expressa corretamente por presença de evidência de um crime é evidência da presença do crime. Bom, a proposição P, primeiro gabarito extraoficial, então, vai ser errado. A proposição P, até pelo que ele traz no item seguinte, ele mesmo deixa claro que aquela proposição P vai ser uma proposição simples. E a gente sabe que sendo uma proposição simples, para eu fazer a negação de uma proposição simples, eu tenho que simplesmente desmentir o verbo. Sempre chama a atenção de vocês aqui, não é para substituir ali, por exemplo, a ausência por presença, nada disso. Para você desmentir aquela sentença, bastaria você desmentir tirando o não que estava vinculado ali ao verbo. Então a negação correta seria simplesmente essa que está aqui, olha. A ausência de evidência de um crime é evidência da ausência do crime. Ele até colocou aqui, olha, que é evidência, mas aí ele faz aqui, né? Ele coloca que é evidência, mas aí ele vai trocando, olha, o que era para ser ausência, ele troca por da presença, o que era aqui no início para ser ausência, ele troca por presença. Então aqui é para a galera que vai cair naquela pilha, mas a gente sabe que sendo uma proposição simples, eu teria que simplesmente desmentir o verbo, ou naquele caso ali, tirar a negação que estava vinculada ao verbo, tá bom? Então gabarito aí, letra E, item errado. O terceiro e último item, relacionado à parte de raciocínio lógico, vinha dizendo que, embora tenham naturezas distintas quanto à composição, uma vez que P vai ser uma proposição simples e que Q vai ser uma proposição composta, ok, está perfeito. De fato, a gente vai entender, até pela lógica do Sebrasp, que aquela primeira sentença P vai ser uma simples e que a segunda vai ser uma composta. Então, no primeiro momento, o item já começa bem. Só que aí ele cita que é correto afirmar que no campo semântico essas duas proposições expressam a mesma ideia. Gabarito extraoficial para essa que está aqui, então vai ter que ser letra E. Justificativa, você pode entender o seguinte, aqui a gente tem uma condicional, uma ideia universalizada, até porque quando eu digo para vocês que se não há evidência, não há crime, é como se eu afirmasse que sempre que eu não tiver evidência, em todas as vezes que eu não tiver evidência, será constatado que não há crime. Se eu quisesse aqui, de alguma forma, até representar por diagramas, eu poderia colocar isso aqui, olha. Uma vez que não há evidência, ó, de acordo com o que foi colocado ali na segunda, uma vez que não há evidência, eu teria que constatar, de acordo com o que foi colocado aqui nessa segunda condicional, que não há crime. Perfeito? Aqui, olha, é uma generalização. Em todas as situações em que eu não tiver evidência, eu vou confirmar que não há crime. Só que isso não é o que é apresentado aqui em cima. Quando ele cita para mim ali, olha, a ausência de evidência de um crime não é evidência da ausência do crime, quando ele cita para mim aqui, olha, a ausência do crime, moçada, a ausência do crime é como se fosse afirmar que não há crime, certo? Ó, a ausência do crime é afirmar que não
a crime. E aí, para que essas duas aqui, então, elas tivessem o mesmo sentido, esse não deveria ter sido tirado, certo? Porque aí se eu dissesse para vocês isso, olha, que a ausência de evidência de um crime. Então, a ausência de evidência é como se fosse afirmar que não há evidência. Se eu dissesse que a ausência de evidência de um crime é evidência da ausência do crime, aí estaria perfeito. Porque a ausência da evidência implicaria afirmar que, uma vez que não há evidência, seria correto afirmar que não há crime. Só que então, esse não que ele colocou aqui acaba trazendo um sentido contrário ao do que foi apresentado. Então, dizer que essas duas, mesmo que do ponto de vista semântico, elas expressam a mesma ideia, e tem errado, tá bom? Com esse não que está aqui, ó, com esse não que está aqui, a gente não consegue afirmar isso, perfeito? Então, a sequência apresentada para vocês, repassando para que não fique dúvida alguma aí, olha, primeira questãozinha, enunciado que tratava da negação da proposição que, gabarito, letra C. Segundo enunciado de raciocínio lógico que tratava da negação da proposição P, e tem errado. E o terceiro enunciado de raciocínio lógico que falava lá sobre as proposições terem no campo semântico uma mesma ideia, também gabarito letra E. Perfeito? Com isso, então, eu fecho com vocês aqui a correção das questões de raciocínio lógico aplicadas aí para a galera que fez a prova do TCDF. Espero que tenham mandado bem, de maneira geral, prova aí, itens, né, de nível mediano. A gente sabe que eles poderiam ter pesado um pouquinho mais a mão, mas entendo também que até pela quantidade de itens da prova, não dava para aqui inventar muita moda. Então, 3 itens de raciocínio lógico, espero que vocês tenham mandado bem. Um forte abraço, tudo de bom aí, valeu!